Regis Antônio Coimbra. Aurélio Schomer, em Porto Alegre, 11 horas e 19 minutos do dia 20 de dezembro de 2020. Pois bem, Rodrigo Maia, o grupo de Rodrigo Maia, né, mas articulado por ele, tenta um candidato a presidente da Câmara, se fala em Baleia Rossi, se fala em Aguinaldo Ribeiro, tem vários nomes sendo ventilados aí, mas todos eles gravitando em torno do grupo de Rodrigo Maia para enfrentar o candidato que seria, em outros tempos, o candidato do Centrão, embora o próprio Rodrigo Maia seja o rei do chamado Centrão, é Arthur Lira. Arthur Lira conhecido, tem esse carimbo de Centrão. A primeira coisa que eu queria esclarecer dessa disputa, essa disputa é crucial, e eu vou demonstrar por que ela é crucial para o futuro brasileiro. Ela está numa quadra do futuro brasileiro, que é importantíssima essa eleição de 1º de fevereiro. Mas a primeira coisa que eu queria tirar é essa ideia absolutamente equivocada de que Centrão seja um grupo. Centrão não existe formalmente e não existe informalmente. O que existe é um carimbo que se botou, um mito que se colocou, em torno de políticos que seriam políticos do Centrão. Eu tenho amigos, eu não vou, aí são conversas privadas que eu tenho, deputados federais, um deles não está nesse Centrão. Uma pessoa que tem uma linha de direita clara, direita liberal, liberalismo, claro, mas é conservador também. Inclusive vem de uma tradição conservadora. Mas ele se destaca mais pelas posições liberais em economia. Não é liberal no resto. Tá. E a gente conversando, diz, bom, essa turma que tem o apelido Centrão é a pessoa que tem muito apetite por vantagens do Estado. Por conseguir alguma coisinha. Que é o apetite do eleitor dele. O eleitor brasileiro tem muito apetite, porque isso é histórico no Brasil, por ganhar uma sinecurazinha, um cala-boca, um empreguinho, um jeitinho aqui, um negocinho lá. Ó, consegui isso aí aqui com o prefeito, ó, que bom, ó, me deu, vou poder fazer minha casinha, tá? Entendi tudo isso, isso começa lá embaixo, na coisa mais simples. Arrumou um óculos. Tava precisando de um óculos para minha filha. Eu tava precisando de um óculos, isso é da necessidade também. Minha filha tá precisando de um óculos. O deputado lá tem uma amante, pô. A amante é caríssimo. Hoje em dia tá caro demais. Ainda bem que o STF decidiu que ela não tem direito à pensão. Menos mal. Se o cara for casado. Que geralmente é, né? Lógico. Você não vai ser deputado federal sem ser casado. É muito difícil, muito raro isso. Eu não seria deputado federal sem estar casado. Eu não gosto de não estar casado. Você também não gosta. Bom, o fato é o seguinte, vamos voltando para o Centrão. Então, o Centrão... Os temas que te perseguem ao casamento. O Centrão é um carimbo que se colocou para a gente que gosta de um toma lá da cá. Todo mundo gosta de um toma lá da cá. Todo mundo gosta de ganhar alguma coisa em troca do seu esforço. Os que gostam e não disfarçam. Não, eu não diria nem disfarçar. Eu acho que todo mundo gosta de ganhar uma coisa por seu esforço. Isso inclui os santarrões, os vestais. São os que mais defendem isso. Parênteses aqui. Todos os políticos, eu acho que com raríssimas exceções, né, gostam do dinheiro público, né? Faz parte da profissão deles. Mas o Centrão é um carimbo para um grupo amorfo, que não tem uma identidade muito grande, das pessoas que não faz parte da plataforma delas disfarçar esse interesse. É que não existe, concluir. É um grupo que não existe, eu quero deixar bem claro. Ele não existe formalmente, ele não existe informalmente. Porque eu conheço... Não é um grupo articulado. Assim como eu conheço esse deputado, que ele tem uma representação, eu converso muito com ele, ele esteve em Salvador há pouco tempo e eu conversei muito com ele, mas conversei muito mesmo. A gente ficou algumas horas conversando e foi muito interessante. Eu defendi uma posição que pouquíssimos deputados defenderam naquela questão das emendas impositivas. Eu fui contra, porque eu disse, na época eu raciocinei, eles vão conseguir isso no impositivo, e aquele argumento do Kim Kataguiri, que era, aí eles vão ficar satisfeitos, aí vai ser institucionalizado. Não, eles vão querer mais e mais, isso aí é só
você entrega os anéis, eles vão querer os dedos. Não, dá o dedo que é o braço. Não adianta isso. E aí ele realmente, no decorrer das coisas aconteceu assim, você tem razão. Você tinha razão na época, outros colegas meus me argumentaram nesse sentido, o príncipe, o Felipe, que eu gosto muito, né, o São Paulo, né, o Felipe de Orleans e Bragança. Ele falou aqui em Porto Alegre e até fez um comentário lá, porque era a época da greve. O Paulo Ganimi, o Paulo Ganimi, que eu também conheço, que é o deputado federal do Rio, que é muito bom, excelente deputado. Uhum. Então são pessoas que pensaram naquela coisa como não adianta você fazer. É só você comprometer mais ainda a capacidade do executivo de fazer as coisas que o Brasil precisa, né? Que o ministro Tarcísio está fazendo aí. Fica mais caro. Se tem uma unanimidade neste governo, é o ministro Tarcísio, né? Está fazendo. Então, essas coisas. Inclusive no Rio Grande do Sul aí, né? Duplicações aí, Porto Alegre Pelotas. Ele é um grande realizador. Né? Porto Alegre Pelotas, que está precisando de duplicação há muito tempo. Está começando a andar. Precisa aqui no nosso caso aqui a Salvador, de Salvador não, de Feira de Santana, Recife, que não é duplicada, 101, está precisando, precisa muito, é uma situação dramática. E está andando as obras, né? Isso é importante. Então voltamos para a questão do Centrão e da disputa do Maia contra o Lira. O que Rodrigo Maia conseguiu para fazer um acerto aí, tá? Foi unir a esquerda toda, a esquerda fechou com ele, PT, PCdoB, PDT, PSB, os partidos de esquerda, com uma turma do chamado centro, que se identifica até com centro-direita, tá? Mas é a turma do limpinho. Que Rodrigo Maia não é a favor do limpinho. Rodrigo Maia não defende prisão em segunda instância, nada disso. Né? Ele sempre defendeu os seus nesse sentido. E a esquerda também não quer saber esse negócio de prisão em segunda instância, nada disso. Que será? Mas eles são limpinhos no sentido seguinte: nós não somos bolsonaristas, nós não somos a direita do brucutu, nós somos a favor da vacina, do não sei o quê, do isolamento. Dória está muito nesse grupo, a Semineto está nesse grupo, a Luciano Huck está nesse grupo. Nós somos limpinhos, nós gostamos das pessoas e tal, mas são pessoas que têm valores muito distantes do brasileiro comum. O Arthur Lira e todo o grupo em torno dele, incluindo o presidente da República, está mais próximo desse brasileiro comum. Desse brasileiro comum que quer ver as coisas andar, que quer ver as coisas. O cidadão de bem. E do brasileiro comum que quer ver as coisas andar, quer ver os políticos trabalhar, quer ver as mudanças acontecerem. Precisa ser feito alguma coisa. Não é servidor público, que não também tem uma o agronegócio que é feito tanto de pessoas. Que é o que a gente produz de bem, a pouca coisa que a gente produz de bem. Não, e tem estigmas terríveis contra o agronegócio. Eu vi na minha postagem do Facebook essa semana o cara chegar a argumentar. O agronegócio só tem escravos, pessoas sem especialização que trabalham por nada. Ainda tem? Rapaz, ele está completamente desinformado. Ele está completamente desinformado. Para você trabalhar numa fazenda dessas modernas, você tem que ser muito bom e você vai ganhar bem. Porque não é qualquer cara que põe esses tratores modernos, essas colheitadeiras modernas, esses sistemas modernos de soja transgênica e tudo mais, aí, de manipulação de defensivos e tudo mais. O cara tem que ter uma formação muito boa. E está cada vez mais seletivo esse campo e muito bem remunerado. É pouca mão de obra, na verdade. Concentra renda. Concentra renda. Você já foi para Lucas do Rio Verde? Você já foi para Passo Fundo, para Ijuí, para Maringá, para esses centros do agronegócio? Poxa, eu vejo renda concentrada no Rio, em Salvador, em Porto Alegre. Nesses lugares a renda é bem menos concentrada do que nesses centros. A renda é concentrada porque é pouca mão de obra, na verdade. Sim, mas entenda, mas são cidades bastante dinâmicas, cidades do agronegócio, né? E que uma certa... um pouco menos de desigualdade que o Brasil. Os salários no agronegócio não sei são se você melhores. Não sei se você conhece Ijuí aí no comércio. Você conhece Ijuí no Rio Grande do Sul? Ijuí. Estou pensando se eu já fui. Acho que já. Entrada das Missões. Eu conheço, já fui lá, mas um tempo e tal. Mas Ijuí é o tipo da cidade, uma cidadezinha tal, tranquila, e que predomina a classe média, ainda que é uma classe média baixa, mas predomina a classe média. Entendeu?
E Juí é um centro de toda uma região baseada no agronegócio, como Maringá, no Paraná, como Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, como Dourados, em Mato Grosso do Sul, e por aí vai. O Camaquã também já tem parentes. Camaquã já é um pouco diferente, porque realmente aí eu vou concordar que a intensividade de capital necessária para produzir o arroz agulhinha meio que um pouco que concentra a renda, é uma atividade, é um tipo de atividade. Porque você pode ter 50 hectares e ser um bom produtor de soja, entendeu? Com relativamente pouco capital investido. De milho, então, não se fala, né? Não precisa muito capital investido. Mas o arroz precisa O arroz mais precisa extensão. muito capital. Não é nem extensão, é o capital investido, porque você tem que achar a terra absolutamente plana, que tem aquele sistema de irrigação e tudo. A tecnologia empregada na produção do arroz agulhinha, o capital empregado, não diria nem a tecnologia, o capital empregado é muito forte, é muito intensivo. Também é um monopólio muito dos compradores, né? Existem 2 ou 3 grandes empresas que compram e isso um pouco concentra. Não estou dizendo que é um mau negócio, pelo contrário. E o mercado é basicamente interno, né? É basicamente interno. Basicamente interno e é um mercado que tem sofrido, né, com algumas coisas. O arroz tem diminuído o consumo. Nos últimos anos eles estão sentindo isso. Eu tenho cortado arroz, eu adoro arroz, mas eu corto porque engorda, né? A gente já fez a dieta paleo aqui, dieta paleo, já descarta o arroz e eu tenho descartado o arroz. Muito, Eu adoro arroz. Não, muito alto o índice glicêmico. Eu adoro arroz. Quando eu era magro, eu adorava risoto. Nossa senhora, fazia de todos os tipos possíveis. Eu adoro até hoje. Né? Eu amo, né? Aí na região alemã chamava de galinhada. Minha tia faz a galinhada. Já comi, já fiz galinhada. Pois bem, mas então, voltando para a questão do Centrão e da eleição, então existe essas pessoas que representam, o Arthur Lira representa como ninguém esse brasileiro comum, que o presidente também representa, que ficaram de um lado, e do lado de Rodrigo Maia fica a esquerda, que já é uma proposta elitista no Brasil, é uma proposta de uma certa elite intelectual, ligada à academia, ligada aos sindicatos, ligada a uma série de questões de elite intelectual, que é muito divorciado do povo. Por exemplo, o que a nossa esquerda pensa sobre direito penal e o que o nosso povo pensa sobre direito penal. É completamente diferente, completamente divorciado. Eles acham o nosso povo muito ignorante nesse ponto. Na verdade, os próprios esquerdistas de base, assim, os bucha de canhão, eles também têm umas ideias penalistas fortes, só que aí são crimes diferentes, né? Crime contra o patrimônio não, é uma vítima da sociedade. Agora o cara usou uma expressão equivocada, tem que ir prisão perpétua nele. Pronto, mas então você tem uma disputa aí, e o problema é o seguinte: o Rodrigo Maia se dizia, e vai a tudo quanto é lugar, dizer que é a favor das reformas. E o país precisa de reforma porque nós estamos com a produtividade estagnada. E com produtividade estagnada nós vamos ficar cada vez mais pobres e mais dependentes de riquezas naturais. Porque a gente fica menos competitivo. E isso estraga a sociedade. Qualquer sociedade baseada em riquezas naturais, ela se estraga. E depois a gente pode fazer um programa sobre isso. É difícil fazer um estado de bem-estar social se todo mundo é pobre. Né? Exatamente. Começa por aí. Então, esse caminho, nós precisamos resgatar a produtividade. Precisamos urgentemente resgatar a produtividade, porque nós adiamos as reformas. Rodrigo Maia vai para a Fiesp, vai para um colônia de empresário, não sei o quê, para fazer palestra dizendo, não, o presidente é maluco, mas eu sou a favor das reformas. Eu quero pautar a reforma. O Paulo Guedes que não manda, não sei o quê. Pega aquela conversa. Agora fecha com a esquerda. Vai votar reforma? Não vai votar reforma nenhuma. A esquerda não fechou com ele sem o compromisso de bloquear tudo. Porque a esquerda quer bloquear essas reformas que dizem respeito à produtividade. Quer bloquear a reforma administrativa, por exemplo, que é fundamental. A gente já fez um programa sobre isso. A necessidade da reforma administrativa. Arthur Lira é um homem liberal conservador. É um homem esclarecido quanto às necessidades da reforma da produtividade. É um aluno da escola de Chicago? Não, ele não é nada disso. Eu estive há 2 anos atrás, eu fui visitar um amigo que agora é vereador eleito lá de Maceió, grande amigo, Leonardo Dias. Eu fiquei muito feliz com a eleição dele. Foi um vereador de Maceió. E aí entrei naquela estrada de Maceió para Arapiraca. Entre Maceió e Arapiraca tem uma estrada estadual lá, uma L, né, como a gente fala lá, em Alagoas, que é minha esposa de Alagoas, eu vou muito a Alagoas, sempre em Alagoas. E a gente viu lá, eu e minha esposa ficamos escandalizados com aquelas plantações de cana lá, os canaviais grandes de Alagoas, com o pessoal ainda colhendo na mão.
colhendo manualmente a cana. São Paulo já é Pequeno mecanizado parêntese. há muitos anos. Sim. Pequeno parêntese. Agora eu entendi por que tu não abre mão de ter carro, porque tu gosta de andar na estrada, né? Também, não é que não dou. Aí na loja do Uber não funciona. Ah, É. poderia alugar o carro. Não, que tem que ir também, aquela coisa toda. Eu sei que podia alugar, já aluguei carro, já alugamos carro muitas vezes. Eu já aluguei. Mas alugar carro no locação normal equivale a ter o próprio carro, praticamente. Não é tão comum. Uber é um motorista, não é Vou você. usar uma vez por ano, 2, 3. Tranquilo. Bom, mas voltando lá, a gente viu aquilo. Aquilo não é a família diretamente dele. O Arthur Lira não tem ligação com os negócios açucareiros de uma certa família Lira que domina certos engenhos de açúcar lá. Engenhos não, usinas de açúcar. Engenhos era o tempo da colonização. Estou ouvindo teu som esquisito. Não Bom, sei se não, eu acho que é problema de conexão, porque aqui ele está aparecendo normal. Tá. Eu tenho ele aqui, estou olhando para o controle dele, está tudo ok. Você tem um pequeno ruído aí, mas é da conexão, não tem problema nenhum. Tá. Mas voltando para essa questão, então, você viu muito atraso em Alagoas e tal, e Alagoas é um estado que ficou para trás em muitas coisas, né? E tem a ver com essas oligarquias, com essas famílias, com essa coisa toda. Evidentemente que tem. Mas isso não é uma conjugação de malvadões. Sabe que o grande malvadão em Alagoas seria o Renan Calheiros, que era um pobre. Cangaceiro? Não, pobre. Era um pobre. Não era cangaceiro. Não, porque o apelido dele era o Cangaceiro. Ele é de Murici. Murici não é no sertão de Alagoas, é longe do sertão, é muito mais próximo do litoral. Tá? Ele é um pobre que se fez sozinho e tal, um self-made man. Não tem nada a ver com as famílias dos usineiros, nunca teve nada disso. Então, essas coisas não têm necessariamente a ver. Nós temos muitos estigmas, muitos carimbos para dar para as pessoas, principalmente as que nós não conhecemos, porque aí no Sul muita gente não conhece o que é o Nordeste, que é a realidade do Nordeste real, de quem vive aqui, de quem se sente nordestino, que eu me sinto muito mais nordestino hoje, baiano, do que as minhas origens. Mas, enfim, eu acho que Arthur Lira é o tipo do cara, mas ele já teve rachadinha. O rachadinha já comentei aqui. Pelo amor de Deus, se eu fosse deputado, eu não quero ser deputado, então eu posso falar. Eu ia pensar, que essa verba de gabinete é um abuso. Ou eu devolvo esse negócio, ou eu quero metade disso aqui para minha campanha. Pronto, para fazer política, para fazer alguma coisa. Tá? Acho que é absurdo o valor das verbas de gabinete que existe. Né? Você não tem o que fazer com aquilo. A não ser que eu quero fazer uma assessoria super técnica aqui. Aquele deputado que é meu amigo, que é liberal, que realmente faz análises de todos os projetos que passam na Câmara. Tá? Mas não pode existir 10 dele na Câmara, que a Câmara não funciona. Ele é muito bom no que faz, mas ele realmente precisa. Eu posso contratar com um valor mais alto ou eu tenho um valor máximo e aí a questão é o número de verba de gabinete. Não, verba de gabinete. Aí eu sei tanto da Assembleia Legislativa da Bahia, que eu conheço o meu caso, quanto da Câmara Federal, quanto da Câmara de Salvador. Foram os casos que eu tomei conhecimento. Ela funciona assim, você tem, vamos supor, Assembleia Legislativa, 100 mil, é a mais alta. Tá? Em torno disso, se for um pouquinho, for 2 mil a menos, me perdoe, mas é 100 mil, para simplificar o cálculo. Aí você pode ter de X a X assessores, vamos dizer, de 5 a 30, tá? E você determina quanto cada um vai ganhar dentro desses 100 mil. O salário é do cara, a Assembleia paga encargos sobre isso, inclusive dá vale alimentação, não sei o que e tal. Tá? E aí você faz isso. O que é uma rachadinha? Eu posso contratar professores doutores a preço de faculdade estatal? Tem um limite, eu acho que é 20 ou 25 mil aí, uma coisa dessa. Tem um limite. Chefe de gabinete pode ganhar acho que 25 mil. O cara ia se sentir atraído por 25 mil de salário. Temporário, né? Mas 25 mil, tá. Não é um salário baixo para os padrões do Brasil. Aqui na Bahia não é um salário baixo também. Tá? Acho que não é baixo em lugar nenhum no Brasil. Em São Paulo não seria baixo. Mas então... O professor doutor que não conseguiu entrar muito deputado está lá para representar a si mesmo e tal. Para representar a si mesmo, porque é o seu eleitorado que é daquele jeito. Eu tenho uma teoria de que não é muito prudente para o político contratar alguém muito competente, porque ele pode ficar com o lugar dele. Não, e não é ficar com o lugar dele. Já vi casos de o cara contratar alguém competente e o cara se insurgir contra o político lá dentro, começar a boicotar lá dentro. Porque eu não concordo, acho que
Eu já fui assessor, já fui chefe de gabinete, antes de fazer carreira como servidor público, Uhum. de Concursado, concursado, nomeado, eu fui estável. assessor, né, que até me permitia ter que achar um tempinho para estudar nos concursos. Mas eu sempre gostei de mamar na teta do Estado, digamos assim. Claro, sempre devolvendo com abnegação, tendo a consciência de que eu tenho que fazer a diferença, de que eu tenho que servir realmente o público. Eu tenho essa consciência, sempre tive. Quem acompanha minha trajetória sabe disso. Bom, mas vamos. Não, é sério. O que eu quero dizer é o seguinte: essa disputa não importa assim, dizer, o Arthur Lira é centrão, porque o Rodrigo Maia também é centrão. O que os diferencia os dois blocos é esse. O Arthur Lira é um grupo de deputados que não tem uma formação ideológica muito forte, tá? Nem para um lado nem para o outro, mas que está disposto a pautar as reformas que o Brasil precisa. Porque sabe que o Brasil precisa dessas reformas, elas são necessárias. A Mas o reforma Maia administrativa, tem o Arthur Lira, formação, Arthur Lira, tem formação liberal, só que o poder corrompeu, né? o poder o levou, o arranjo de forças, não seria o poder. Esse é arranjo de forças, esse é, diga-me como quem andas, tá? O arranjo de forças o levou próximo dessa burocracia, dessa corporativismo estatal aí, das altas esferas, e desse povo limpinho, desse povo acadêmico, limpinho, que está representado pela esquerda, mas não só pela esquerda, tá? Que tem ali aquela redoma da elite intelectual brasileira. Ele representa isso. Contra o Arthur Lira. Arthur Lira Não representa. concordo, Arthur concordo. Lira representa aquele povo de Alagoas lá, o eleitor de Alagoas, o eleitor alagoano, que é muito mal visto pelo resto do Brasil, né? Mas que tem seus próprios interesses. Eu conheço o eleitor alagoano e sei que eles têm seus interesses, e daí? É normal que Mas eu tenha. não concordo que o Rodrigo Maia tenha muita penetração nesse pessoal Não, mas mais ele fez. Não, limpinho, ele né? não tem Ele, penetração. ele só não Ele é, não tem assim, penetração. Ele conseguiu essa penetração porque ele mostrou uma liderança numérica de uhum, deputados que interessava a esse grupo. Você não acha que o PT está apoiando o Rodrigo Maia porque adora o Rodrigo Maia, porque tem amor por ele? isso. Nenhum. Eles não têm nenhum apreço. Escreva, o sonho da metade da esquerda era botar o Rodrigo Maia no paredão, junto com o resto. Tá? Agora, ele encontrou, é que você diz, ele nasce liberal e vai encontrar esse arranjo de forças que ele é um lugar cômodo, que é um lugar onde ele leva pau de todo mundo do lado da direita, a direita está batendo nele para valer, os apoiadores do A presidente. esquerda está dando uma aliviada. Muito grande parte, inclusive do Democratas, do próprio partido, que é o caso da bancada da Bahia aqui, o Mar Nascimento, o Arthur Maia, que eu também conheço e tal. Não, peraí. Não é assim, Rodrigo. Você está nos traindo os nossos ideais, está nos traindo a nossa forma de ver as coisas. Agora, com a Neto ele está bem, com Eduardo Paes ele está bem, com Dória ele está bem. Ele criou esse grupinho aí, tá? Essa turminha, que quer que as coisas continuem como estão. Esse povo não tem compromisso com reforma, não. Eles têm compromisso Não em é que eles barrar a não tenham reforma. compromisso com reforma, é que o compromisso maior deles é com um projeto de poder que envolve inviabilizar tanto quanto possível o Bolsonaro. E ainda que eles concordassem com as reformas propostas pelo Paulo Guedes, pelo Bolsonaro, eles acham que não é conveniente e não é necessário, talvez, que elas ocorram no governo do Bolsonaro para não dar poder para ele em Que eles 22. Então, eles poderia ser no refaram. governo Luciano Huck, poderia ser no governo Luciano Isso. Huck, poderia ser no governo Dória. Eu não tenho dúvida que se Alckmin tivesse sido eleito, faria algumas reformas e teria apoio de todo esse grupo. Menos da esquerda, claro. A esquerda não teria. Agora, E teria o apoio, possivelmente, de Arthur Lira, porque Arthur Lira já é conhecido dentro da Câmara por não defender, ser dos poucos que não defende interesse de servidor público. Ele é malquisto pelos servidores públicos porque ele tem bronca e não aceita lobby de servidor público. Pode aceitar outros lobbies, não entro nesse mérito, nunca parei para analisar. Não tenho nada contra nem a favor, Arthur Lira. Não tenho nada contra nem a favor. Só acho que ele representa uma possibilidade hoje de pautar, porque tem que pautar, o presidente da Câmara faz a pauta, pautar as reformas que o Brasil precisa. Ponto final. Eu não entro eu não vou discutir a ideia, tem muita gente que fala Rodrigo Maia é filho do César Maia.
filho nunca foi igual ao pai. O pai é meio bipolar, digamos assim, pode ser um termo assim, no sentido. O pai? O César é. O César tem arroubos liberais, daqui a pouco vai pro PDT, umas ideias meio exóticas, né? Ele foi prefeito do Rio Não, de ele foi um Janeiro, né? excelente prefeito, foi um prefeito maravilhoso. Ele botou as Era contas. muito atacado com a questão de que ele fazia factoides. Mas ele como A gestor. esquerda odiava ele Não, porque ele fazia sucesso, como né? gestor, ele foi de uma austeridade absolutamente incrível. Ele botou as contas da Prefeitura do Rio de Janeiro no azul, 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 azul. Né? Sem deixar de fazer obra e tal. Não, fez o chapéu para ele. O Rodrigo Maia até tentou ser esse cargo lá, mas não. Eu conheci pessoalmente O César. como é que é o pai? O César. O César Maia, tá. Mas veja bem, então, o Rodrigo Maia vem, você mesmo disse, vem de uma tradição liberal, era a parte liberal do DEM, aquela coisa toda, mas aí ficou nessa coisa. Eu insisti que o poder o corrompeu. Tu disse que não Eu, foi eu, não, poder, que é uma eu, não, conjuntura. eu não usaria a palavra corromper, até porque eu não posso dizer isso, pelo amor de Deus, não vou dizer que alguém é corrupto ou deixa de ser, tá? Não, Acho que tem que ter corrompeu no prova. sentido de que Não, ele rifou as reformas por um projeto de poder. Ou seja, não, exatamente. agora no governo do Bolsonaro não convém, vamos deixar para. Vamos tentar fazer ele não Só ser que, eleito. só que acontece o seguinte, ou eles fecham com o Ciro Gomes, previsão de agora, que é um perigo, porque é um cara autoritário, um cara com uma vocação autoritária. Eu enxergo nele uma vocação autoritária. Posso afirmar que ele é isso. É que enxergo nele assim. Vejo ele assim. Ah, ou eles lançam um candidato próprio, tipo Luciano Huck e tal, e correm o risco de eles não ganhar e sim a esquerda ganhar. E aí nós voltamos para o fim de mundo. Agora, porque não vai ser o moderadinho como nem o Lula. O Lula foi muito moderado. Não, o Lula foi moderado. O Lula foi o Lula foi o centrão. Caberia um carimbo de centrão Ele em foi Lula. moderado até 2005. Não. Tudo bem que deu uma aliviada financeira em 2008, mas podia. Teve margem para Não, isso. não. Meirelles e Palocci. Não, Meirelles e Palocci deram margem para isso. Foi pelo escândalo do Sim, mensalão. mas eu não diria que ele virou um E aí ele populista. começou a vender mais alma, vamos dizer assim. E comprar Não, algumas não, coisas. mas ele se manteve no centro. Ele não fez. Não saiu lá estatizando tudo. Não. Não entendeu o que eu quis dizer. Eu sei, Ele fez entendi. mais concessões para a esquerda, que era a base de apoio dele, e também para o populismo, dinheiro frouxo, né? A partir de 2005, porque antes ele tinha sido bastante comedido e tinha um projeto austero, né? Eu até estava gostando, mas aí ele se corrompeu e ele se tornou refém da corrupção. E esse problema não aconteceu só com o Lula. Mas não vou falar dos nomes aqui para não te deixar triste. É establishment, né? Você defende o sistema. E aí o cara é pego com o rabo preso, e aí que ele se torna um corrupto, porque ele fica preso com essa lógica, para eu não ser empichado, alguma coisa assim, eu vou ter que fazer mais concessões. Começa a ficar mais caro ser honesto depois que tu é flagrado com uma corrupção maior ou menor, né? No caso do Lula era o problema do Dirceu, na verdade. Bom, para quem tem sonhos revolucionários de mudar a coisa toda, não quero outro Lira, não quero Rodrigo Maia, eu quero uma mudança completa. Se for do lado da direita, lamento informar, mas não temos condições práticas de ter um Castelo Branco no Brasil de volta. Castelo Branco foi um só, morreu, saiu cedo, não deu certo. Ele saiu cedo, morreu de maneira estranha. Estranhíssimo. Mas presidente como Castelo Branco, não vejo perspectiva de termos, com os poderes que tinha Castelo Branco, lógico, né? Os poderes do AI1, AI2 e tal, que foram os primeiros atos institucionais. E com a liderança e com a austeridade pessoal de Castelo Branco, que era uma coisa absurda. Né? Uma coisa... Bolsonaro tinha um plano, só que ele não seguiu o plano. Não é que não seguiu o plano. Não são as mesmas condições que Castelo Branco tinha. Branco... Tu sabe qual é o plano? Não importa. Não, veja bem, eu não vou entrar nesse meio. Qual era o plano? Não, o plano de fazer reformas e tudo mais. Nunca teve plano autoritário. Deixa eu falar qual era o plano, aí tu disse que não era. Tá? O plano era
governar com apoio popular, deixando o Congresso e o STF tomar as medidas dele, mas sendo sempre um pouco pressionado pelo povo nas ruas. Aí, em abril desse ano, ele entrou em pânico, né, porque meio que estavam criminalizando As as manifestações de massas, rua. e aí ele optou, por isso que tu disse que não existe, que é o Centrão, aí entrou em atrito insanável com o Moro, né, que já vinha se construindo desde o ano anterior por conta do problema lá do COAF, né? Não é do COAF. Como é que é aquele negócio que era... É o COAF, né? Que depois virou inteligência, não sei o que, lá com um dos filhos dele. Começou um atrito ali que, nesse pânico, em abril, ele chutou o balde, né? Aí ele abandonou o plano dele. Bom, Regis, eu não sou entre as pessoas que acham que a coerência é a melhor qualidade que possa existir. Mas eu acabo sendo coerente porque as circunstâncias me tornam coerente. Eu dizia, em 2018, depois do segundo turno, eu dizia isso, apoiando o presidente, inclusive, que o presidente deveria negociar com o Congresso, sim, porque o Congresso é eleito. Tão eleito quanto o presidente são os deputados e senadores. Ah, mas tem fraude. Ele é eleito. Vamos parar com esse negócio de teoria conspiratória. Tá eleito, eleito. Ah, mas o sistema de eleição é ruim, se fosse distrital. O Senado é distrital não resolve. Tá? Então não é essa a questão. A questão é, existe um parlamento eleito. Então o presidente tem que negociar com o parlamento eleito. Tem que conversar. Conversou muito pouco. Pode ser que... Mas ele conseguiu fazer a reforma da Previdência. Sim. Aí, seguindo esse plano que eu te descrevi. não, e naquele momento até que o Rodrigo Maia atuou a favor. Vamos reconhecer quem fez a coisa certa na hora certa. O Rodrigo Maia ajudou a própria Previdência. Roubando uns naquinhos aqui e ali, né? Fazendo concessão para a esquerda, tirando um naquinho. Depois o Senado tirou muito mais, tirou nacos enormes da reforma da Previdência, que vão nos fazer falta logo ali na frente, nós vamos precisar reformar de novo. Tá? Mas enfim, isso foi coisa do seu Álvaro Dias, principalmente, né? Que se diz um grande ilustrado. Essa turma ilustrada eu tenho. Rapaz, eu tenho cada vez mais horror dessa turma ilustrada do Brasil. Né? Essa turma ilustrada é esse grupinho aí que tá. Agora acham que Rodrigo Maia é o cara, que não é ele, né? Porque é o candidato que surgiu desse grupo. Que pode ser Baleia Rossi. Estão falando Baleia Rossi. Baleia Rossi sempre foi carimbado como Centrão, como MDB. Ele é do MDB. Sim, eu te disse antes da gente começar a gravar que eu acho que existe um Centrão. Não existe MDB. Né? Ele não é um grupo articulado, né? Ele não é um grupo articulado, mas ele tem uma espécie de identidade de interesses ou de forma de mostrar esses interesses. Eu digo que era o antigo MDB, basicamente o Centrão Sul, dentro do MDB, né? Ele é um grupo móvel, claro, os interesses mudam, o cara pode entrar, sair, ficar, fazer o acordo, não como era no PMDB, né? Então, o Centrão, ele representa uma posição, na prática do Brasil, um conservadorismo muito ligado ao setor público, a um empoderamento do setor público, com gastos públicos, com aumento de endividamento, com não respeito à responsabilidade fiscal. Ele é bastante avesso à responsabilidade fiscal, exceto por uma questão de sobrevivência, ou seja, quando eles percebem que alguma medida realmente ela é necessária para que o dinheiro continue estando disponível, eles até aceitam, por exemplo, paradoxalmente, o teto de gastos, né? Foi uma medida tomada por um governo do MDB, de uma pessoa que eu admiro, que é o Michel Temer. Mas assim, é uma questão de sobrevivência. Eles só vão aceitar reformas que imponham limites aos gastos públicos ou uma ideia de saneamento das contas, na medida em que eles entenderem que isso é uma questão de sobrevivência deles, né? Do fluxo de dinheiro para eles. É tipo aquela história, né? Dar os anéis para não perder os dedos, eles fazem esse tipo de raciocínio, mas não vejo ali nenhum interesse público. Bom, eu vejo bem. Não, eu vejo interesse público, sim. Eu vejo esclarecimento, sim. E o exemplo maior foi o presidente Michel Temer, que é MDB. Eu acho que, claro, a gente vive num MDBistão, sim. Aí eu concordo contigo.
Como é que é? MD Bistão, O MD gostei. Bistão o Brasil é o MD Bistão, o que é um pouco masoquistão, que falam na Loki, né? Sim, Aquelas leis, aquela coisa, os cartórios, as sinecúrias, essa coisa toda que isso sim. vem da história portuguesa e Portugal se livrou delas por causa das regras de Bruxelas, mas como nós não temos Bruxelas aqui para nos impor as regras, a gente continua com esses maus hábitos, né? A gente tem o real, né? O Portugal perdeu a moeda, entrou na zona do euro. Nós temos o real que é a antiga moeda portuguesa, né? Que a gente Nós não chamava, temos maturidade para ter moeda própria. cujo plural era réis, né? Antigamente não dizia reais, dizia réis. É isso. Nós voltamos para a mesma moeda. Bom, o que eu quero dizer é que esse MD Pistão nos salvou do destino dos nossos países vizinhos aqui, que é uma desgraça, né? Você olha para a Argentina, olha para a Venezuela, ou para a instabilidade atual do Peru, por exemplo. O Peru está até com um crescimento econômico, mas tem uma instabilidade política muito grande, né? Então você diz, poxa, o MDB nos salvou disso. E nos salvou muitas vezes. Nos salvou quando o povo está apontando outra direção. O MDB, eu prefiro viver num país que tem o MDB como paradigma, como poder, do que num país que tem o Ciro Gomes, como um poderoso plenipotenciário, por exemplo. Que tem o Nicolás Maduro, que tem o Fernandes agora, da Argentina. O peronismo. Não tenho dúvida disso. Agora, claro, tem seus problemas, tem seus problemas. Mas foi no governo do MDB que você aprovou o teto de gastos, e que por pouco, muito pouco, né, por causa do PGR lá, e por uma má interpretação, a meu ver, do negócio, porque naquele famoso áudio do Temer com o Joés de Batista, ficou claro que o Temer tinha nomeado o ministro da Economia, quase que plenipotenciário, que era Meirelles, que era limpo, que não aceitava corrupção nenhuma. Isso foi dito na conversa entre eles. Com o Meirelles não tem conversa. O que o Temer quis dizer com aquilo? Com ele não tem jogo, meu filho. Ele faz o que ele tem que fazer. Ele já é rico pessoalmente o suficiente para não ter que se meter nisso. E ele faz as coisas por convicção, como fez no governo Lula. Foi um ótimo presidente do Banco Central. Quem me disser que ele não foi um bom presidente do Banco Central, ele foi muito bom presidente do Banco Central. Tá? Então, essas coisas, Regis, uma coisa é torcida, é querer que as coisas aconteçam, é querer ter um Castelo Branco. Eu também sonho com o Castelo Branco, eu gostaria de viver em 1965, hoje, 64, tá? Eu gostaria. Que bom que aquele projeto tivesse ido adiante com aquela mentalidade de um presidente austero Nós não éramos nascidos em Sim, 64. eu sei, mas eu quero dizer assim, eu queria alguém com a dignidade pessoal, moral e o pensamento de Castelo Branco, tá? Eu gosto disso e acho legal. Mas nós não O vamos ter Castelo isso. Branco era um paradoxal liberal true believer. Era, cara, gente boa, viu? E não era um Mas grande déspota, não. A ditadura mesmo veio depois. o problema que eu estou te dizendo que o Centrão não tem interesse público, eu disse que eles fazem as reformas, mas não porque eles acham que seja bom para o país. E pode até achar que é bom para eles, mas o que leva eles a tomar a decisão é a percepção, que pode até estar equivocado, de que se eles não fizerem a reforma, vai ter menos dinheiro. Então, aí, antes de tu argumentar de que eles têm interesse público, o que eu estou te dizendo não é um Não, eu não ia julgamento argumentar isso. moral, não é um julgamento moral sobre o Centrão, é um julgamento sobre a estratégia de que tipo de argumento toca o coração desse pessoal. Então, a gente precisa convencer o pessoal do Centrão, que eles não estão suficientemente convencidos ainda, de que a gente precisa Mas de tornar o qual país mais Centrão? rico. A gente tem Metade. que. Deixa eu Metade. falar. Sim. A gente tem que convencer o pessoal do Centrão de que é bom para os negócios, mesmo os escusos, né? Mesmo para o estatismo, é importantíssimo que a gente dê uma aliviada no peso do Estado e na ineficiência que o peso do Estado gera na economia brasileira e até na cultura brasileira, para que a gente possa ter mais dinheiro depois, até para corrupção, se for o caso. Mas o argumento não é pelo interesse público, porque eles não são muito sensíveis a isso. O brasileiro não é muito sensível a isso, de modo geral. Tá? Mas tu deu semana passada o exemplo do Kai Chang-chek, como é que é o cara de Singapura, que era da China Não, corrupta? o Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek. Como é que é? Chiang Kai-shek, que era o opositor do Mao Tse-tung. Como é que é o nome? Bem devagarinho. Chiang Kai-shek, não é isso?
Chiang Kai-shek. que fundou Taiwan. Não é Singapura, é Taiwan. Taiwan. Taiwan é outro. Singapura é outro. Bom, Mas lembra que a gente achou engraçado que o mesmo cara que era super corrupto na China e que até ajudou o Mao a se afirmar lá, quando ele então funda Singapura, ele diz, não vamos Taiwan, ter que ser honesto. Taiwan, desculpa. Quando funda Taiwan, ele diz, não, se a gente for corrupto, a gente vai ser pobre. Então vamos ter que ser honesto. Não é que seja a nossa natureza, não é a natureza humana, talvez, de modo geral, mas é melhor para os negócios. Sim, bom, beleza, ótimo, que seja assim. Aí eu vou atacar 2 pontos aí. Otto von Bismarck tinha aquela frase: leis são como salsichas, é melhor que a gente não saiba como são feitas. Então não me importa quais sejam os interesses que estejam por trás da aprovação das reformas. Eu quero as reformas como quis a reforma da Previdência. Não importa se o cara é um escroque que votou a favor, mas votou. Até o voto da Tabata Amaral eu agradeci, certo? Embora discorde dela em quase tudo, mas... Assim como a gente elogia a reforma da Previdência do Lula, a reforma da Previdência, digamos assim, da Dilma, né? A questão do ProUni, também é coisa do PT, né? Então a gente elogia, não tem problema. ProUni é voucher, é uma ideia liberal. Bom, voltando para a questão agora da briga Maia-Lira. Você fala muito em Centrão. Mas aí é Centrão contra Centrão. Ou você vai dizer, se o candidato for Baleia Rossi e o Aguinaldo Ribeiro, que são os 2 mais cotados, o candidato do Grupo Maia, contra o Arthur Lira. Um Centrão para chamar de seu. Não, os 2 têm carimbo de Centrão. Só que eles têm uma visão de Estado um pouco diferente, tem uma nuance. E eles têm uma visão de povo um pouco diferente. Porque essa chamada elite, essa inteligência brasileira, que se alia a esse grupo, a essa parte do MDB e parte do DEM, e do PSDB principalmente, os tucanos, essa parte, elas têm uma visão do povo como um povo a ser tutelado, um povo a ser ensinado a ser um povo decente. O Arthur Lira é povo. O Arthur Lira é parte desse povo. Para ele é natural, o povo é assim mesmo. Ele é assim. Ele é o povo. Como o presidente é. Como presidente da República é. Eu já disse isso aqui. Ele é um brasileiro comum. Não, ele está muito acima da média. O brasileiro comum é pior. Não, mas eu tô dizendo, ele é um brasileiro comum, isso é um elogio que eu faço. Não é uma crítica. Para a inteligência seria uma crítica. Dizer, não, é limitado. O brasileiro comum não é flor que se cheire. Não, eu não acho que não seja flor que se cheire. Eu admiro o brasileiro comum. Eu acho que ele tem os caminhos. Ele só precisa aceitar que algumas coisas precisam mudar. Tu não está me entendendo. Assim, o Bolsonaro, ele é horrível em muitos aspectos, né? Eu não acho. Mas sempre depende de comparar com o quê, né? E o brasileiro comum, às vezes, é muito pior do que o presidente. Nessas questões que ele é atacado bobamente, né? Nesses aspectos que ele é atacado bobamente, né? O brasileiro é pior ainda, em média. Te dou um homem conservador que amava o povo brasileiro, Nelson Rodrigues, que dizia: brasileiro é um feriado. Aquela frase dele. Mas, enfim, nós podemos rir à vontade. O brasileiro é um povo que ri de si mesmo, isso é uma qualidade. Também acho muito interessante isso, não? Não, dizem que outros povos também se depreciam muito, né? Exato. Só não gostam que outros façam. Um americano critica muito o povo americano, o francês, mas ele não quer que o americano critique o francês e o francês critique o americano. Ele vai virar briga. Dentro do clube você briga, mas fora do clube... O PT tinha muito disso, né? Que eles brigavam muito dentro do PT, né? Sim. Mas fora... Se xingavam. Não, mas eles estão bem unidos até. Eu tenho muitos amigos petistas. Sobraram poucos também, eu tenho muitos amigos petistas, eu admiro eles, amigos petistas. E eu digo para eles, uma coisa, como direita, eu tenho a dizer para vocês. Dentre as esquerdas do Brasil, eu prefiro vocês. Porque as alternativas de esquerda
São catastróficas perto do que seja o Não sei, PT. eu acho que os que ainda estão no É. O PT. cara que acha o PT o fim do mundo não conhece o pessoal, não parou para olhar o pessoal. Ou não parou para olhar o que é Ciro Gomes, né? Não parou. Não tem ideia. Né? Eu acho o PT bastante interessante. Aqui na Bahia, então, nem se fala. Né? O PT é moderadíssimo e muito No racional nesse assunto. interior, o PT é moderado, acho que. É, no geral, No, né? tem aqueles. no interior, assim, eu sempre brinco que Tem os PSDB e maluquete, né? PT é a mesma turma, É, só que rival. tem os maluquete. Agora, no interior, o PT é o PMDB também. Hum, até o Lindinho, vamos para nós, né? O Lindinho, o Lindinho já pediu voto para Malafaia. É, tava com ele. E aí, Queridinho, o Lindeberg. Esse, Lindeberg Faria. Esse é uma figura muito de engraçada. graça. Eleito vereador pelo Rio agora. É o PT de centro acadêmico. É, não, é uma história prefeito de Duque de Caxias, né? Não, de Nova Iguaçu, né? Nova Iguaçu. Não sei Nova onde Iguaçu, é que Nova ele foi Iguaçu, Nova prefeito. Iguaçu. É processado lá. Porque Nova Iguaçu, mas não tem muito como não ser brasileiro em Nova Iguaçu, né? Então, Brasileiro, gostei do eufemismo. é quase impossível não ser brasileiro em Nova Iguaçu, né? Não ter hábitos nacionais em Nova Iguaçu. Vocês A podem. gente conversou no programa sobre É, corrupção, que é às vezes porque não é uma opção para o É, porque brasileiro não ser no Leblon e Ipanema, brasileiro. né? No Leblon e Ipanema você pode ser um Tom Jobim, assim, uma coisa mais, né? É, certo? Eu estava vendo antes de me preparar para o Você pode ser mais programa bossa nova. vídeos da Ana Lontra Jobim, né? Que ela fez um filme que agora foi lançado pela Ancine sobre o Jobim. Eu não vi ainda o vídeo, o filme dela, mas eu estava vendo uma entrevista dela contando sobre o filme, né? E aquela vida, o cara tinha casa em Nova York, tinha casa ali no Rio de Janeiro, né? Ele tinha Na umas 3 Joatinga, né? casas, eu Na acho. Joatinga. Ele tinha casa na Joatinga. Na Joatinga Joatinga. e no Jardim Botânico, né? Não sei, não sei. Eu sei que tinha na Joatinga. Que eu lembro, né? Casa na Joatinga no Rio. Pô, o Rio de Janeiro eu adoro. O Rio de Janeiro, eu adoro a cidade do Rio. É parecida até com Salvador Eu aqui. não sei qual é a proximidade da Joatinga com o Jardim Botânico. Não é tão próximo, mas é tudo Zona Sul, vamos lá, tá? Zona Sul. Tudo Zona Sul, vai lá. Mas o assunto é Maia vezes. Maia é muito Zona Sul, né? Rodrigo Maia é extremamente Zona Sul. O Botafogo, né? Ele é torcedor do Botafogo. Ele até conta uma história, uma vez ele contou na biografia, ele é bem engraçado, às vezes, contando história. O Maia é uma pessoa muito mais simpática do que o pai dele, né? Não, e ele disse assim que ele não era, quando ele era jovem, adolescente, ele não era muito ligado para política e tal, mas o pai quis e tal. Vamos nessa. Tá? E aí se tornou esse símbolo nacional que é. Tá? O pai do. Não, Eu ficava muito impressionado com o César Maia, né? Que era como é que um cara tão antipático, ele não é simpático. não. Como é que ele consegue ser prefeito, que é uma coisa que tem que ter mais proximidade com o povo, Mas né? ele criou toda uma. Na época que foi do primeiro governo Collor lá, ele fazia de analista econômico, né? Ele criou toda uma lógica ali em torno A dele. mística em torno dele, da competição. Não, e de ser o anti governador padrão do Rio, né? Que é aquela porcaria, né? Certo? Que realmente é uma porcaria. Uma profissão A de Bruna risco. É Transforma uma quer profissão de risco. criminalizar, né? Uma profissão de risco devidamente criminalizada, né? Isso. Governador do Rio de Janeiro. Que decepção aquele Witzel, né? Não, eu não sei, vamos ver, eu não sei, eu não quero. Decepção política, evidentemente. Ele se voltar contra o presidente Sim. foi uma coisa assim. Eu E vou, pelas razões erradas. não, e vou chutar o meu eleitorado. Né? Vou chutar meu eleitorado. Isso. Porque ele É só. incrível. Ingratidão, né? Pelo amor de Deus. Ele só se elegeu Eu não governador. chamei de gratidão, Não é chamei de ingratidão, sim. burrice. Burrice e ingratidão também, porque, pelo amor de Deus. Ele foi eleito, igual o Moisés de Santa Catarina. Ele foi eleito por quem? Por ele mesmo? Porque ele era bonitinho? Eu acho que o problema dos pequenos círculos é que surgem dentro dos pequenos círculos percepções de unanimidade errada. Tu não sabe realmente qual é a opinião média, né, inclusive dos teus eleitores, e tu acaba
por ter um bando de puxa-saco que tem uma certa tendência elitista, vamos dizer assim, tu fica desconectado. Isso aconteceu muito com a esquerda, mas também aconteceu bastante Não, com o nosso centro infiel. exatamente. Não, os caras fazem. O Carlos Moisés e o Witzel são casos de almanaque, assim, eu vou chutar meu próprio gol. Veja a diferença do Ratinho Júnior e o Rafael Greca, respectivamente, no Paraná e Curitiba. Eles representam o povo paranaense, o pensamento paranaense, o pensamento curitibano. E é um pensamento que esteve alinhado com o presidente em 2018 e continua alinhado com o presidente. Claro, com reservas, com isso, com aquilo, com críticas pontuais, sim, mas ninguém vai acusar o Ratinho Júnior de incoerência, ninguém vai ele é um cara bem quisto Não, pelas se eu pessoas que tivesse votaram um nele. cargo político, tu não ia gostar do que eu ia dizer publicamente, né? Mas eu diria o seguinte, né? Olha, para mim, o Bolsonaro se vendeu, né? Pelas piores razões possíveis. Mas o problema são as alternativas. Entre o Bolsonaro, com todos os defeitos horríveis que ele tem, e as alternativas que geralmente oferece no lugar dele, eu provavelmente vou ficar de novo Eu com não o paro para Bolsonaro. enxergar defeitos. Eu, Hum? eu não paro para enxergar defeitos. Eu paro para saber Ele faz muita força de mostrar como o os meu defeitos. ministro do Ministério que eu Se trabalho. esforça muito é, para mostrar os defeitos. Eu sou servidor do Ministério da Economia, como meu ministro com as reformas. Meu compromisso é com as reformas, meu compromisso é com fazer as reformas e fazer o país retomar a produtividade. Assim, a questão da cloroquina e da doença, tudo isso eu apoio as posições do Bolsonaro. Mas a questão dos filhos, da questão da troca do Moro pelas razões alegadas naquele fatídico 24 de abril, isso eu não tenho como perdoar. Não Eu tem como. sei, Eu olha. posso votar nele de novo, mas assim, se eu tiver a oportunidade de mandar ele para o paredão, eu vou mandar. Bom, não vamos entrar nesse debate. O debate aqui, Lira versus Não, Maia. mas tu entendeu a minha posição? Sim, sim. Ele realmente me parece a melhor Tá, alternativa ruim a gente já fez um que a programa gente sobre tem. ele, podemos fazer outros programas. Acho que o presidente vai ser tema de outros programas nossos, além do que a gente já fez sobre ele, está aqui no canal. Para quem quiser Espero que ver. ele se reeleja, pelo menos considerando quais são as alternativas prováveis, que eu acho que ainda vai ser algum Haddad, que é Lula, né, ou um Ciro Gomes, que é a coisa mais inacreditável, é a venda do Ciro Gomes como um candidato moderado. Isso é uma loucura total. Mas o Maia, Tudo que ele né, nunca foi na vida. o Maia, ele me impressiona muito porque ele é um liberal, ele é um true believer, mas ele fez a opção entre melhor ralar um pouco o país, o país vai aguentar até 22, a gente faz o presidente cair, ou a gente vende bem caro, eventualmente, também as reformas, mas o melhor é não vender mesmo, o melhor é postergar para uma futura, outro governo. Talvez se o Bolsonaro ganhar, aí eles até fazem a reforma por uma questão de sobrevivência, É um né? projeto de Mas, poder. É um mas é um projeto. projeto de poder, e aí, então, no meu entender, o Maia... Assim, eu não vou E que dizer está que o fazendo. governo seja coerente e competente em mandar as propostas para o Congresso, mas o Maia realmente me parece que fez uma opção por desgastar a imagem do presidente, porque é um rival, no final das contas. Ele quer que o governo do Bolsonaro fracasse, e o Bolsonaro ajuda também um pouco isso. Ele não tem assim uma boa relação até com seus aliados, ele cria atritos desnecessários, né? Se bem que se pode argumentar que isso faz parte do próprio marketing do presidente de mostrar que estão atrapalhando ele, né? Não eu disse isso em agosto de 2018. Todo mundo falava, o Alckmin vai ganhar porque ele ganhou o apoio de todo o centro. Então, ele vai perder porque ele ganhou o apoio dessa gente. O povo não quer. Se queimou o teu apoio. O povo não quer saber. Mas, assim, o presidente ainda não conseguiu engatar de novo aquela lógica do povo apoiando ele nas ruas. E eu acho que até o apoio que ele tem agora é maior. É maior do que era em abril. Eu lembro dessa coisa, essa coisa de analista político, né? Rapaz, analista político tem
Ah, mas os caras têm tempo de TV. Bom, em 1989, não tinha internet. As pessoas viam televisão obrigatoriamente porque era a única coisa que tinha Era para ver. o Não único tinha canal, sim. Netflix, gente, não tinha nada. O básico que o cara tirou um videocassete, vai lá. Tá? Aí você tinha. Quem tinha mais tempo de TV? Ulisses Guimarães e Aureliano Chaves. Ninguém E nem lembra tirou aquele. 1%? Quanto é que o Exatamente. Pittsburgh ganhou? Ninguém lembra que eles foram candidatos, gente. Mas o Ulisses teve 1%. A minha Não, mãe é. foi uma das poucas pessoas que votaram no Ulisses. Tanto o Lula quanto o Collor, que foram para o segundo turno, tinham um tempo de TV nanico. Muito pequeno. O Bolsonaro, ele foi uma explosão de sucesso, né? E eu acho que ele pode ter sucesso grande em 22 ainda, mas ele precisa voltar a essas raízes, né? Então, a questão da pandemia atrapalhou muito o projeto do Bolsonaro, que eu dava apoio. Ele é meio autoritário e tal, mas eu dou apoio, que é o de pressionar o Congresso e o STF com o povo, com a multidão, né? Porque Tendo cuidado com esse isso. pessoal do Congresso, que às vezes tem uma origem relativamente humilde até, e o pessoal do STF, eles se consideram imunes a... Eles não conhecem muito bem, eles desprezam com bastante força, e eles veem, assim, o povo brasileiro como algo desprezível. Né? O Cássio, de fato... o Cássio também tem origem humilde, né? O Cássio, ministro Cássio, do STF. Mas o que eu ia dizer assim, o povo brasileiro ele tem defeitos gravíssimos, né? Nesse sentido até eu digo que o Bolsonaro está muito acima da média do brasileiro, mas o problema é que o dinheiro está complicado. A gente é muito pobre como sociedade, né? O país é grande, aí tem volumes grandes de riqueza, que não tem a ver muito com a população. Aquilo que mais vende no Brasil não é produzido pela maioria dos brasileiros, é para uma pequena fração, que é a questão do agronegócio, né? E nas cidades a produtividade é muito baixa. Exatamente. Muito baixa. E o agronegócio não tem essa participação no PIB tão grande. Em termos de PIB não é grande, não é tão grande assim. Bom, não, ele é muito importante para a balança comercial, né? É importante para a balança comercial e ele é importante para você ter todo um ciclo de cidades que sejam em torno do agronegócio aí, nessa franja oeste do país. Assim, sejam com alta ineficiência, porque a parte da cidade que cuida do agronegócio... Não, eu acho que a gente já falou disso, cidades aqui, Maringá, Lucas do Rio Verde e tal, Dourado, são cidades interessantíssimas, né? Muito boas. Eu acho boas cidades, comparando com outras cidades do Brasil. Bom, só para ficar claro aqui, ó, para terminar esse assunto, tentar encerrar, se alguém aí do Sul tem alguma reserva contra o Arthur Lira, fique tranquilo, a gente que é do Nordeste aqui sabe que não tem problema, o pessoal aqui é muito de palavra, né? Vocês veem o caso do Renan, por exemplo, né? Renan, Os círculos que eu conheço, o pessoal do Zap Zap, como dizem, né? O pessoal de 50 anos, né? O pessoal tem muita aversão ao Rodrigo Maia, às vezes por razões até exageradas e infundadas, né? E também tem uma teoria da conspiração, né? Que é muito engraçada, ela surge. Mas assim, eles não estão. Eu não tenho conspiração nenhuma contra o Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia foi optar por um projeto de poder. Exatamente. E que o projeto de poder que interessa também, que está no mesmo cálculo da esquerda. Por isso esse fechamento com a esquerda, esse fechamento absoluto da esquerda. Por que a esquerda dá agora deu os anéis e os dedos, no caso da Câmara. Vocês nos dão os carguinhos na mesa aí e a gente fecha com vocês. Será o candidato que... Rodrigo Maia, porque na semana passada... Fecharam. Está fechado. Está fechado e mais... E com cheque em branco. Escolham aí o candidato de vocês. Se quer, vai ser o Baleia, vai ser o Guinaldo. Quiser botar um bispo lá da Igreja Universal, pode ser, não tem problema.
Vem por lá, Isso ó. mostra o Pô, quanto a pode esquerda. ser o Luciano Bivar do PSL, tá, beleza, vem pro nosso lado, tá tudo certo. Certo? Não importa o nome do. Desse ponto, eles são pragmáticos, eu também sou pragmático. Eu gosto, eu tenho meus amigos do PT, eu gosto, pô, a gente tem tanta identidade porque a gente é pragmático, né? Não importa como é que faz a salsicha, importa a cor que a salsicha vai ter. Né? E nós que eu quero as reformas. Uma última coisa desse programa é o que tu acha que vai dar e se tu acha que sai reforma ou só depois de 22? Bom, esse programa, eu dizer que vai dar, o programa vai continuar no ar aqui por anos ininterruptos, infinitamente, teoricamente, né? A não ser que o YouTube limpe. Não, eu quero dizer esse vídeo. Não, eu sei. O que que vai dar na eleição? É isso que você pergunta? Tomara que o Lira ganhe, não sei, não tenho. Tu Eu, não tem contagens assim, não rapaz, tem as no cotações. futebol, no futebol, eu sou Flamengo, eu sou Juventude também aí no Sul. Quando você pergunta assim, o que que vai dar no Flamengo e Vasco? Eu digo, poxa, eu morro de medo desse jogo, eu morro de medo de perder. Se ganhar, eu comemoro, eu não vou contar com a vitória antes do tempo. Se ganhar, eu fico feliz. Agora, bola de Sim. cristal, você tem bola de cristal para Flamengo e Vasco? Não. Aí, no caso, é o Botafogo que tá jogando, que eu digo Não, mais. se for Grêmio Mas, e Inter, eu vou apostar no Grêmio, porque o Inter ganha de qualquer um menos do Grêmio. aí, aí o problema é que o Rodrigo Maia não dá para fazer a paródia futebolística porque ele é Botafogo. Botafogo tem jeito. Botafogo nasceu para perder. É uma vocação, é outra história. Até o Fluminense tá melhor que o Botafogo. Então não tem jeito de fazer essa previsão. Torço para que o Arthur Lira ganhe. Pronto. É essa mesmo. Vou ficar na torcida. Mas não tem ideia de como é que Não está o tem equilíbrio de prognóstico. força, ou um Tomara. desequilíbrio. Não, eu acho que a gente ganha. Eu acho que Lira ganha. É viável, é viável. Eu acho que sim. Mas claro, deixei bem claro que se o grupo de Maia ganhar, vamos. Às vezes a gente se surpreende, né? Porque aquela velha história, você faz um candidato, vamos dizer que seja Baleia Rossi. Pô, Baleia Rossi já foi a favor disso, contra aquilo, e vice-versa muitas vezes, né? Então daqui a pouco você se surpreende com o cara, positivamente. Não, isso não está me entendendo. Quando você não espera nada do sujeito, você se surpreende. Geralmente, de onde não se espera nada, dali mesmo é que não sai. Mas o que eu Mas queria pode dizer é sair. outra coisa. A minha percepção é que vencendo alguém mais alinhado com o presidente, há mais chances de sair reformas Exatamente. antes de 22, certo? Isso é absolutamente correto. Até porque. Mas no caso do grupo, se for alguém apoiado pelo Maia, a questão é como convencer esses cronicamente infiéis deputados do Centrão, dos dois Centrões, para fazer com que o Centrão, que tu possa chamar de teu, seja capaz de vencer essas votações. E aí o argumento não é o argumento de que é bom para o país ou bom para a economia, é que é bom para os próprios negócios e interesses desses deputados, ou seja, o Brasil precisa se encaminhar para sair da armadilha da renda média, ou na verdade renda baixa, né? Que é a produtividade baixa. Nós já fomos de renda média, o mundo cresceu mais que a gente foi para renda baixa. Virou renda baixa. É que a expressão é a armadilha da renda média, mas na verdade é a renda baixa. Não é que a gente ficou mais pobre em relação aos antepassados, a gente ficou mais pobre em relação ao resto do mundo. A gente cresceu muito mais devagar do que os resto outros, do mundo. Né? E principalmente apesar dos espirões de crescimento que também o Brasil várias vezes deu a impressão de que agora vai decolar. Teve dois estilões, teve dois voos de galinha. Tá, agora eu concluí. Pronto, beleza. Beleza, vamos adiante. Até a próxima. Até a próxima.